noite, né? Uma noite festiva, uma noite de festa, uma noite de alegria, onde nós estamos nos alegrando no Senhor mais um dia, nos agradecendo ao Senhor mais um dia pelos grandes feitos que Ele fez por todos nós nesse ano de 2025. Esse ano de 2025 foi um ano desafiador, não é verdade? Se eu vou passar para muitos aqui o microfone para falar um pouco sobre como foi esse ano de 2025, todos vão falar algo pessoal daquilo que Deus fez, daquilo que Deus agiu, daquilo que Deus livrou, daquilo que Deus cuidou, daquilo que Deus prosperou, daquilo que Deus multiplicou, daquilo que Deus operou, não é verdade? Tantos foram a infinidade do agir de Deus de maneira sobrenatural nesses dias, aleluias, e nós estamos alegres. Hoje o Senhor colocou um cântico nos nossos lábios, um hino de louvor ao nosso Deus, de gratidão, amém? De gratidão por tudo aquilo que vivemos. E nessa esfera de como foi a experiência de cada um aqui do ano que se passou, que ainda não terminou, alguns vão falar que foi um ano muito difícil. E todos os anos, queridos, Deus Ele libera uma palavra profética da nossa igreja, no nosso coração, quando nós buscamos a Deus, né? Deus Ele revela a nós de como que seria esse ano, pela direção que seria esse ano. E esse ano foi um ano realmente muito difícil. Nós estamos vendo aí fora, queridos, que esse mundo já não nos pertence mais. Nós já não somos mais deste mundo, nós não temos comunhão mais com nada que acontece aqui. Estamos vendo, queridos, que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos, como diz a palavra, já se esfriou, e tende a se esfriar cada vez mais. Então nós estamos vendo um mundo de trevas, um mundo difícil, e cada vez mais nós devemos estar no nosso coração dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus nos buscar, porque este lugar, queridos, este mundo não é o nosso lugar. O lugar que o Senhor tem para você é a Jerusalém Celestial, a casa que Ele tem preparado para você, como Ele diz, tem muitas moradas, aleluia. Este é o lugar que nós estaremos com Cristo, reinando com Ele, aleluia, pelos séculos dos séculos e por todos sempre, e amém e amém. Mas, queridos, hoje nós vamos ver algo relacionado ao profeta Jeremias, que talvez você vai se identificar muito com o que ele viveu, com toda a nação de Israel viveu. Então, dessa forma, eu te convido a abrir o livro, lá no profeta do livro de Jeremias. Nós vamos abrir o livro de Jeremias, nós vamos lá no capítulo 29, amém? Você que trouxe a sua espada, você que trouxe no seu celular, acompanhe conosco essa leitura. Jeremias, capítulo 29. Assim nos diz a palavra do Senhor: porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal. E não de quê? Não de mal, para vos dar o futuro e uma esperança. Vamos ler todos de novo? Porque eu bem sei os planos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Aleluia, glória a Deus, aleluias. E o tema dessa palavra de hoje, queridos, é gratidão no tempo do processo. Você que anota, escreve aí: gratidão no tempo do processo. Aleluia. E para a gente entender o que está, por que esse contexto dessa palavra que Jeremias está escrevendo aqui no livro dele como profeta, nós vamos voltar um pouquinho mais da história. Nós vamos aí por torno do ano 528 antes de Cristo, aonde o povo de Israel, novamente pela desobediência,
novamente por ter se afastado dos olhos do Senhor, novamente por ter dado descrédito àquilo que Deus estava fazendo, foi levado cativo para o Império Babilônico. Então o rei Nabucodonosor, ele vai ali com aquela potência mundial que estava sendo Babilônia, ele pega o povo ali cativo de Israel, ele leva como escravo para trabalharem, para fazerem segundo o decreto do rei Nabucodonosor, para implementarem um novo reino, um novo templo, um novo espaço ali que estava sendo muito crescente por toda aquela província. E ali, queridos, o povo ele sai então da sua terra natal, da sua terra nativa, sai de Israel, e eles vão então para uma terra que eles não conhecem, e ali eles começam a não serem senhores de si, mas eles precisam ser servos de alguém, servir a alguém, fazer para alguém, trabalhar para alguém. Imagine você, querido, na situação. Imagine cada um de nós passando por um contexto desse. Então, queridos, o povo começa a ficar muito triste. O povo começa a perder as esperanças, o povo começa a desanimar, o povo começa a se esmurecer. Então, profetas ali se levantam para animar o povo, falando: olha, o cativeiro vai acabar, diz o Senhor, o cativeiro só vai durar mais um pouquinho, o cativeiro só vai durar mais um ano. E as pessoas começaram a ficar animadas, começaram a pensar que aquele cativeiro realmente teria um fim, mas não era isso que acontecia. Aquele cativeiro continuava. E então Jeremias ele dobra os seus joelhos no chão e fala: Senhor, o que está acontecendo com a minha terra? O que está acontecendo com o meu povo, que já não tem mais alegria no coração de te buscar, porque eles estão presos e perderam a esperança. Aleluia. Querido, você sabe que é uma coisa que vai te ajudar naquilo que Deus tem para você, no processo que Ele tem para a sua vida? A gratidão. Aleluia. Eu não sei qual o processo que você viveu nesse ano de 2025. Eu não sei quais foram as lutas, as dores, as doenças, os fracassos. Aleluia. Mas hoje você está dizendo aqui: obrigado, Senhor, porque de tudo o Senhor me livrou, de tudo o Senhor me fez mais que vencedor, de tudo o Senhor me fez, aleluia, alguém melhor diante de ti. Amém. Então Jeremias, queridos, ele dobra os joelhos, ele clama ao Senhor, ele faz uma oração, e ali o Senhor responde a Jeremias e diz assim: olha, escreve uma carta para o meu povo que está no cativeiro babilônico, e diga assim: olha, porque eu bem sei que os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejeis. Ele diz isso. Mas você sabe quanto tempo vai durar esse cativeiro babilônico? Esse cativeiro vai durar exatamente contado 70 anos. 70 anos o povo ficou cativo em Babilônia. E quando o povo ouve essa palavra, é Deus dizendo ali mesmo naquele exílio, mesmo naquela prisão, naquele lugar: ei, exerçam a gratidão aonde vocês estiverem, porque eu estou convosco e vos prosperareis aonde quer que eu vos plantar, eu vos levarei e vos farei florescer. É isso que o Senhor está dizendo. Eu não sei qual foi a terra que você esteve andando nesse ano 2025, mas o Senhor está te vendo, dizendo assim: olha, eu que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, é de paz, é de paz, é de paz, pensamentos de paz e não de mal. Muitas vezes a gente tem uma ideia errada de Deus, um velhinho ranzinza sentado no trono, jogando um raio e castigando todo mundo, né? Muitas vezes nós temos uma visão errada de Deus, que Deus vai castigar, que Deus vai fazer o mal. Que eu estou nesse cativeiro, agora vai ser pior. Eu estou nesse cativeiro, agora eu vou morrer aqui nesse cativeiro. Mas Deus levanta uma palavra na boca desse profeta: olha, eu tenho pensamentos de paz ao seu respeito. Amém. Eu tenho pensamentos de paz ao seu respeito, pensamentos de paz ao seu respeito, para vos dar os fins que vocês desejais. Qual o fim que você deseja da parte do Senhor? Você já pode projetar isso para esse ano de 2026?
Senhor, para esse ano de 2026, eu espero esses e esses fins, eu espero esses e esses acontecimentos, eu, aleluia, espero e confio em Ti, porque eu sei que o meu Redentor vive e sei de tudo o que Ele pode fazer na minha vida e transformar a minha história e me fazer mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. É com gratidão, queridos, que nós alcançamos o coração de Deus. E Deus tem essa palavra de esperança para você. Olha, eu sei que pensamentos que tenho sobre vós, nação de Israel, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, e os pensamentos que o Senhor está falando aqui nessa noite são pensamentos de vitória, pensamentos de prosperidade, pensamentos, aleluia, de derramar do Espírito, pensamentos de você ser cheio da glória de Deus, pensamentos de você ser curado, ser restaurado pelo poder de Deus, em nome de Jesus Cristo. Esses são os pensamentos de paz e não de mal. Aleluias, glória a Deus. Então aquele povo, queridos, ficou sem entender que palavra era aquela, porque os profetas, muitos estavam sendo levantados ali naquele contexto, para dizer, olha, não é isso não, o cativeiro vai acabar, o cativeiro vai acabar. O fim do processo de Deus na sua vida, quem sabe é o Senhor. O fim daquilo que está sendo um processo de Deus para Ele trabalhar em você, quem sabe a hora que começou e quem sabe a hora que vai terminar, é o Senhor, não compete a você. Para aquele povo, queridos, foram necessariamente 70 anos de cativeiro em Babilônia, 70 anos em outra cultura, 70 anos fazendo aquilo que talvez eles não queriam. Talvez você está se identificando com essa palavra que aconteceu com você esse ano. Mas Deus está mudando a sua sentença nesse dia de hoje. O Senhor chegou na hora de mudar a sua sentença nesse dia de hoje, para te dizer, eu que sei que pensamentos que eu tenho sobre ti, minha igreja, eu que sei que pensamentos que eu tenho sobre ti, meus filhos, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejeis. Oh, aleluias, glória a Deus. E com essa palavra de gratidão, com essa palavra que muda o olhar do povo e tira o povo do problema e coloca o foco das pessoas que estavam ali em Deus. Deus, ele começa a dizer no capítulo 29, através do profeta, diz assim, olha, levantem-se meu povo, construam casas, levantem plantações, aleluia, trabalhem e orem pelo bem da cidade onde vocês estão, aleluia. Deus está dizendo assim, olha, mesmo durante o processo que você está, mesmo diante daquilo que Deus te colocou, não pare em hipótese nenhuma. Deus está falando, olha, continue a construir casas, continue a plantar, continue a trabalhar e continue orando pela cidade que Ele estabeleceu, porque é dali vem a bênção, vem o milagre, vem a provisão do Senhor para a sua vida e para a sua história, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Gratidão, queridos, muda o seu olhar. Quando você começa a agradecer a Deus por aquilo que Ele faz, Ele muda o seu olhar e te direciona para um novo foco. Aleluias. Eu não sei o tamanho da situação que você viveu, mas o Senhor está falando, muda o foco, tira o foco, coloque o foco em mim, coloque os teus olhos em mim, porque em mim você é mais que vencedor, e em mim você pode todas as coisas, porque eu te fortaleço. Aleluia, glória a Deus. Ser gratos, queridos, não é negar a dor, é reconhecer a presença de Deus no meio da dor. Assim como Jó, que perdeu tudo que tinha, todos os seus bens, mas ele não negou a dor, ele reconheceu naquela dor a presença de Deus no meio dela. Que virtude maravilhosa quando nós reconhecemos a presença de Deus em meio das nossas dores, quando nós nos gloriamos, aleluia, no dia mal, porque é no dia mal que nós seremos pessoas melhores, é através da luta que nós vamos vencer e seremos, aleluia, alcançaremos o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus.
Mas muitas vezes na luta, nos momentos difíceis, nós nos esmorecemos, nos prostramos, não estamos convictos daquilo que Deus pode fazer, nos levantar. Mas nessa noite o Senhor te levanta com os olhos de graça e de poder, para você ver, aleluia, os feitos que Ele está fazendo e os feitos que Ele vai fazer na sua vida nesse ano de 2026. Deus vai mudar a sua história. Diga isso para o seu irmão. Deus vai mudar a sua história. Bate na mão do seu irmão, profetiza isso. Diz assim: Deus vai mudar a sua história, meu irmão, e vai ser de uma vez. Se levante, porque Deus vai mudar a sua história. Aleluia. Você sabe o que Deus nos ensina em meio às lutas, queridos? Em meio às dificuldades, é que nós devemos florescer aonde nós somos plantados. Talvez você não goste de florescer aonde que Deus te colocou, mas Deus está te mandando hoje florescer aonde que Ele te colocou. Talvez você não concorda no lugar que você está, mas naquele local de trabalho que Deus te colocou, Deus está mandando você florescer, glorificar a Ele e adorar a Ele, porque ali Ele te colocou e ali Ele vai te honrar. Aleluia. Nós devemos florescer aonde que Ele nos colocou, aonde o Senhor te colocou. Ali você vai florescer naquela terra, mesmo que seca, mesmo que difícil, mesmo que com todas as situações adversas, mas quem te prometeu é dono de todas as coisas e Ele não falha e jamais falhará, porque Ele é Deus. Amém? Aleluia. Deus tem planos e isso gera gratidão. Deus tem muitos planos na minha vida e na sua vida, e isso devemos ter um espírito, gerar um espírito de gratidão. Aleluia, porque Ele tem feito e fará maravilha no meio de nós. Quantos estão gratos nessa noite pelo aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo na sua vida? Aleluia. Você pode fechar os seus olhos aí em um minuto, adorar a Deus. Fechar os seus olhos aí em um minuto e agradecer ao Senhor pelos feitos que Ele fez na sua história. São tantos feitos, são tantos livramentos, são tantas histórias lindas que o Senhor está escrevendo. Talvez muitos estão vivendo um processo de Deus, está sendo às vezes até mesmo doloroso, mas você vai sair melhor deste processo, diz o Senhor. Você vai sair bem melhor desse processo, aleluia, diz o Senhor, porque Ele diz que eu que sei que pensamentos que tenho sobre vós. Obrigado, Senhor, por esse ano. Obrigado, Senhor, por esses tantos grandes feitos nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que não muda, e o Senhor tem feito e fará grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas na nossa história. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Queridos, a gratidão nasce na nossa vida quando nós entendemos que sempre quando Deus está atrasando, não é porque Ele está nos abandonando. Quando Deus está atrasando, é porque Ele está aperfeiçoando primeiramente você, as situações, as circunstâncias, para que você receba aquilo que Ele tem para você. Não adianta você pensar que você quer para um dia, se Deus, em sua total onisciência e onipresença, Ele sabe de todas as coisas e conhece você. E Ele sabe que você vai estar preparado para você receber aquilo em determinada data. Aleluia. E muitas vezes nós não entendemos isso. Ah, Senhor, eu quero sair hoje do cativeiro. Não. Se o Senhor perceber que precisam-se necessariamente 70 anos, você sairá do cativeiro, mas você vai sair bem melhor. Você vai sair mais convicto daquilo que Deus fez e pode fazer na sua história. Aleluia. O silêncio de Deus não é rejeição. Muitas pessoas estão pensando que Deus abandonou só porque Ele está em silêncio. Muitas vezes, queridos, várias passagens bíblicas dizem que as pessoas estavam buscando e Deus estava em silêncio. Mas esse silêncio muitas vezes é para provar a nossa fé. É para nos fazer acreditar. Deus passou um interstício bíblico, passou um tempo sem falar com o povo, até que se começa o Novo Testamento. Mas muitas vezes nós queremos que Deus fale a todo tempo, fala aqui, fala ali.
Muitas vezes nós estamos ali como esse povo que viveu neste império babilônico, procurando os profetas, até quando vai durar esse cativeiro? Aí os profetas começam a falar coisas que não vêm nem da parte do Senhor, vai acabar amanhã, daqui 2 meses, daqui 3 dias, e gera expectativas em você, expectativas frustradas. E aí você vê que Deus está em silêncio. Você procura vários lugares para Deus falar, e Deus não fala. Já aconteceu isso comigo muitas vezes. De procurar o Senhor por aquilo que Ele poderia falar comigo, mas Ele não falava. E minha fé estava sendo testada. Aleluia, e eu consegui alcançar misericórdia e graça dele. Você sabe por quê? Porque eu aprendi a descansar o meu coração nele. Aleluia. Eu aprendi a descansar o meu coração no Senhor. Descanse o seu coração no Senhor. Descanse o seu coração em Deus. Mediante dessa situação, dessa circunstância que você está vivendo, descanse o seu coração no Senhor, porque Ele é o Deus da sua salvação e Ele vem ao seu encontro hoje. Aleluia. Todo o processo que nós vivemos para aperfeiçoarmos a nossa fé não é nada relacionado à punição, não é que Deus é mau, não, absolutamente não. Eu que sei que pensamentos que tenho sobre vós do Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar os fins que desejeis. Mas muitas vezes nós estamos achando que merecemos tanto mal da parte de Deus por situações que ocorreram na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Nos sentimos tão pequenos e fracos e abandonados, mas nessa noite o Senhor está te tomando pelas mãos novamente, te levantando. Nessa noite o Senhor está fortalecendo a sua fé novamente. Aleluia. Nessa noite o Senhor está te colocando, aleluia, te conduzindo para um futuro de esperança, um futuro de glória. Não acabou. Bate na mão do seu irmão e diga: não acabou que Deus tem com você. Não acabou. Sabe uma coisa maravilhosa que está lá no versículo de número 12, no capítulo 29, diz assim o texto: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Quando nós colocamos os olhos novamente em Deus, e colocamos o nosso propósito alinhado com aquilo que Ele está fazendo em nós, aleluias, e quando nós invocamos a Ele, e quando nós oramos a Ele, a palavra diz assim: eu vos ouvirei. Aleluia. Deus está dizendo para você nessa noite: se você parar e invocar, passar a orar, aleluia, Ele vai ouvir e responder a sua oração. Aleluia. Quando nós invocamos ao Senhor, quando nós buscamos, nós encontramos. Mas quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso coração, aleluia, se encontrar, buscar, queridos, a Deus de todo o nosso coração, significa renunciar a nós mesmos, renunciar às nossas vontades, renunciar a tudo aquilo que nós temos, deixar tudo aquilo que muitas das vezes brilha os nossos olhos da carne. Nós devemos renunciar e devemos buscar, aleluia, ao Senhor de todo o nosso coração, porque Ele é santo, e sem santidade ninguém verá a Deus. Você pode pensar comigo, naquela época dos sacerdotes, havia todo um ritual de purificação para entrar na presença dos santos. Não era assim de qualquer maneira, como nós estamos hoje no período da graça. Existia um ritual de preparação para que o sacerdote entrasse dentro daquele tabernáculo, entrasse dentro do templo e oferecesse
a Deus a oração do povo. Era um processo de lavar as mãos, era um processo de santificação, era um processo de unção. As pessoas se ajoelhavam, eles se ajoelhavam, deitavam diante do Santo dos Santíssimos. E se houvesse um pecado só sequer, naquele mesmo instante eles eram fulminados. E eles entravam com a cordinha amarrada no pé, porque ali, se tivesse dado algum B.O., os outros já puxavam ele pela corda e já levavam para sepultar, porque ali já tinha partido. Muitas vezes nós perdemos a noção do tamanho do Deus que servimos, da grandiosidade de graça e santidade daquele Deus, do Deus que servimos. E nós chegamos a Deus de qualquer momento, de qualquer maneira. Ei, queridos, você não está chegando diante de qualquer pessoa, você está chegando diante daquele que te criou, que te formou, que te fez a sua imagem e semelhança. Aleluia, dono de todas as coisas, dono de toda a sabedoria, o poder do conhecimento revelado, atribuído, pertence a Ele, o grande eu sou, o grande alfa e o ômega, o princípio e o fim, Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro é o seu nome. Não é de qualquer forma que nós nos chegamos a Deus, nós temos que invocá-lo, nós temos que orar e nós temos que nos entregar, mas de todo o nosso coração, assim Ele nos ouvirá. Você quer o segredo da sua vitória? Se entregue a Deus em oração, em renúncia diária, porque Deus vai vir ao seu encontro em qualquer causa que você estiver colocando diante dele nessa noite. Ele vai vir ao seu encontro, ele vai vir ao seu encontro. Diga isso para o seu irmão que está ao seu lado: ele vai vir ao seu encontro, ele vai vir ao seu encontro. Aleluia, ele vai vir ao seu encontro. Aleluia, glória a Deus. E lá no versículo de número 13, abra aí 29, versículo de número 13, diz assim: oh, aleluia. 29, 13 diz assim: buscar-me-eis e me encontrareis, quanto me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluias, glória a Deus. Quando nós exercemos gratidão, queridos, essa gratidão nos leva a uma profundidade, não a uma fé superficial, mas uma fé, aleluias, em patamares, em alicerces firmados em Deus. Quando nós buscamos a Deus em profundidade, a nossa fé não fica rasa nem mediana. Quando nós buscamos a Deus em profundidade, Ele nos leva a um nível maior, onde nós podemos ver, mesmo diante do processo que está doloroso e dolorido, nos ver aquela situação, aquele problema de outra forma, de outra ótica, que é a ótica de Deus. Que é nisso que eu peço nessa noite, que os colírios dos céus pingam aos olhos de cada um daqueles que aqui estão, para que você veja aquilo que Deus tem para você. Aleluias, glória a Deus. O coração grato não busca a Deus apenas pelo que Ele pode dar, mas por quem Ele é. Diga comigo: um coração grato, mais alto. Um coração grato não busca Deus apenas porque Ele pode dar, mas pelo que Ele é. Aleluia. Você tem buscado a Deus pelo que Ele é. Você tem atribuído os louvores a Deus, a quem Ele é. Você tem se rendido à majestade e graça de quem Ele é. Você tem se submetido a Deus pelo que Ele é. Ou você só tem chegado a Deus pelo que Ele pode fazer, pelas mãos de milagres que Ele pode dar. Essa noite Deus quer reverter essa visão errada. Aleluia. Porque quando nós estivermos diante dEle, face a face, nós estaremos nos relacionando com Ele, porque Deus é um Deus relacional. E que você possa se relacionar com Deus, que você possa ter essa disciplina de se relacionar com Deus todos os dias e de buscar a face do Senhor todos os dias.
Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus. Só me resta dizer, Senhor, muito obrigado por todos os teus feitos, Deus, feitos a nós, por tudo aquilo que o Senhor derramou nesse ano de 2025, por toda a tua graça revelada, amor concedido a cada um dos seus filhos que até aqui chegaram. Aleluia. E puderam dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor me ajudou. E nessa oração eu te peço, Deus, que o Senhor eleve cada um dos seus filhos para esse ano que se inicia, 2026. Que seja um ano marcado pelo derramar sobrenatural da sua glória em toda a história dos seus filhos e filhas que aqui estão. Que cada um receba a plenitude daquilo que o Senhor tem para fazer, porque eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer, restaurações o Senhor vai operar. Arabaceri, cantalabassari, adei. Oh, eu vejo muitas cabeças do Senhor levantando nesse ano de 2026. Muitas pessoas o Senhor vai colocar na posição de honra nesse ano de 2026. Aleluia. Alabrai, que ele canta alabassari.